como que funciona essa questão de fragmentos, pastor? Então, como entender essa questão de fragmentos? Ela é dividida em partes? Como que é Isso, essa ela divisão? divide em partes. Por exemplo, uma pessoa teve relação sexual com a outra fora do casamento, tá? E essa Uhum. outra pessoa, ela tinha um monte de demônios, ela não é liberta. Olha como é sério. Ela fez um pacto de um laço de alma, um pacto com aquela pessoa ali, através da relação sexual. O fragmento da alma dela, a alma dela é fragmentada naquele momento. É como se fosse partida, para você entender. Vão parar em cativeiros, prisões, algumas partes da alma. A vida dela fica toda travada. E aí, através daquele laço de alma, ela fica ligada a essa pessoa. Aí separou, continua ligada, até ser quebrado esse laço de alma. Traz maldição, tá, para a vida dela, traz prisões na alma e pode também acontecer ali de ter a transição de demônios. Os demônios que estavam na outra pessoa passar para ela. Então esse pacto que ela fez de alma através da relação sexual foi um pacto de sangue. Isso precisa ser quebrado. A alma é fragmentada, ela é o quê? Partida em pedaços e colocada algumas partes em cativeiros. Ela não fica na sua totalidade. E a promessa quando vem, fica muita coisa travada até esses fragmentos voltarem ao lugar. Isso explica, pastora, a questão das pessoas não romperem em algumas áreas da vida dela? Isso, Às vezes, explica. em certas áreas, ela vai muito bem. Às vezes, na família, ela vai bem, só que no financeiro, ela não vai tão bem. Ela é Sim, travada. Ou tem pessoas que no financeiro é muito bem, só que na vida emocional é travada. Ou no trabalho, ou alguma outra área ministerial, não sei, né? eu já vi pessoas No, assim: no, no, olha, a minha vida era maravilhosa. Eu casei e travou tudo. Por quê? O marido não estava liberto e passou para ela aquilo. Aquelas travas veio para ela, porque a partir do momento que tem a relação ali, se torna um só. Não é somente ao casar, é na hora que tem a relação sexual, se torna um só, uma carne só. Então, aquilo dele passa para ela e o que é dela passa para ele. muita gente não entende, né, esse versículo, né, que a palavra diz que quando fala uma só carne, né, a gente imagina a carne humana, o corpo. Mas o contexto do versículo ali, no original, ele engloba os dois. A corpo é a alma também, né? O corpo e a alma que se unem no mundo espiritual, né? Algo assim, é uma das coisas mais, eu acho que é uma das coisas mais interessantes no mundo espiritual, é isso, né? É uma alma se ligar à outra, né? Na Isso, relação sexual é algo que foi Deus quem criou, né? Só que muitas vezes as pessoas querem deturpar isso daí, achando que é qualquer coisa, ou que não acha que não é nada, né? Trazendo uma insignificância para algo espiritual. Muita gente não entende que o casamento é algo espiritual. Ele veio, não foi instituição humana que fez o casamento. O casamento ele foi criado, é uma ordenança criada no céu para o homem. Então é algo totalmente espiritual, né? é Tanto que verdade. pode alguém estar casado, as leis do casamento, ela serve para quem está em Cristo. Quem não está em Cristo está condenado, né? Pela palavra de Deus. Então as leis, nem as leis do casamento, nem o próprio casamento quando você está fora pode salvar você, né? Mas o casamento. E aí, se alguém está com a alma aprisionada, isso pode ferir o casamento também, né, pastor? Ou Pode. um de cada um em uma área. Por exemplo, um está ferido na área financeira, o outro está ferido na, na área emocional. Aí vira uma guerra muito grande, né? Sim, por isso que é importante a renúncia, a confissão, por isso que é importante a libertação. Tem muita gente casando ferido, tem muita gente casando
traumatizado, tem muita gente casando sem a libertação, porque as igrejas não pregam libertação, a maioria. Algumas pregam, mas a maioria não. E isso gera o quê? Muita divisão, às vezes, dentro do lar, porque é muito difícil você casar e a área financeira não evoluir. Então aquilo causa, às vezes, discussões, frustração, estresse, e acaba que esse casamento é sim danificado. Já é uma brecha que Satanás vai entrando, né, pelos traumas. Sim. Na em em Hebreus 4, pastor, que a palavra diz assim: "Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do Coração. coração." Como a palavra de Deus consegue dividir, quando ela fala em dividir a alma e dividir o espírito, o que que esse versículo está querendo explicar para a gente, pastor? Só Deus consegue dividir a alma, que é a emoção, e o espírito, que é a revelação. O que que Deus está dizendo aqui, tá? A alma carrega emoção, o espírito carrega a revelação. Então, quando recebe de Deus, é o espírito que recebe, é a divisão. A alma recebe a emoção, o espírito recebe revelação diretamente de Deus. Então, o que que liga nós a Deus é o espírito. É isso que a palavra está dizendo, só Deus consegue dividir. É. E tem uma grande pergunta que é mais por curiosidade, né? E muita gente pergunta isso, né? Existem até músicas e piadas com isso. A alma envelhece? A Bíblia diz, Salmo 6:3: A minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? A alma não envelhece fisicamente, mas ela pode adoecer espiritualmente. Isso daqui é muito espiritual. Se uma alma ela fica perturbada, cansada, sobrecarregada, porque a nossa alma vem sentimentos e emoções. Isso daqui é profundo. Se ela fica perturbada, triste, ela envelhece espiritualmente, ela fica cansada, sobrecarregada. Então, Salmos 42:11: Porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espere em Deus, pois eu ainda o louvarei, meu auxílio e Deus meu. Então, a alma às vezes fica abatida, fica perturbada, fica cansada espiritualmente. É um cansaço espiritual. Sabe aquela pessoa que dorme e acorda cansada? Porque não é físico. Ela está bem fisicamente, só que é aquele cansaço espiritual, aquele cansaço que já vem de anos, sobrecarga, já vem muita perturbação, já vem muita coisa que ela já está perturbada, cansada. Esse é o cansaço da alma. Ela envelhece espiritualmente. Essa alma precisa ser renovada no Senhor. A alma pode ficar cansada, deprimida e ferida. E aí que entra a questão, né, missionário. Muitas pessoas que estão feridas, cansadas, acabam usando de métodos para restaurar essa alma ou aliviar essa dor, esse trauma. Se você pesquisar na internet hoje, nós falamos muito também aqui no Crente Podcast sobre isso. Existem várias coisas que você pode fazer. Às vezes a pessoa procura um psicólogo, procura psicanalista, procura vários outros tem métodos. Esses dias eu estava vendo um tipo de, de terapia que eles injetam um líquido, uma injeção aqui atrás do seu cérebro. E ele chama terapia integrativa, mas ele não é uma terapia que é só
ele diz que tem que ter um ambiente, que tem que criar um ambiente ali para ele saber onde aplica, sabe? Uma coisa assim, bem bizarra mesmo, de verdade, sabe? Então você vê as pessoas usando energias da natureza, pedras e tudo para trazer alívio para aquela alma, não é verdade? O quanto que isso é perigoso para a vida do cristão missionário? Então, tudo que é feito fora do nome de Jesus abre legalidade. Pseudociências, constelação familiar, reiki, tá? Kundalini, meditação, aquele yoga, aquele acupuntura. Antes de fazer acupuntura, as agulhas são consagradas a entidades. Então, antes de eu fazer alguma coisa, o que é que eu tenho que fazer? Pesquisar a origem. Eu sempre ensino isso. Pesquisa a origem. Olha, coloca um filtro dos sonhos do lado da sua cama que você não vai ter mais pesadelo. Bota lá no Google, origem do filtro dos sonhos. Origem Kundalini. Então, quando a gente pesquisa a origem, a gente vê que é totalmente demoníaco, é totalmente satânico, tá? Não há nada que traga o refrigério para a nossa alma, a não ser a palavra do Senhor, a não ser o preenchimento do Espírito Santo. Só que as pessoas hoje, a maioria não quer ter o trabalho de se ajoelhar e buscar. Querem poder, querem unção, mas não querem o Espírito Santo, tá? A vida está corrida demais para buscar a intimidade. Então é mais fácil buscar pessoas, é mais fácil buscar terapias. Eu não estou falando aqui de terapia com psicólogo, porque às vezes essa terapia vai ajudar, se for um psicólogo cristão. Tudo a gente tem que saber. Então, eu preciso de um socorro para minha alma está batida, está cansada, está sobrecarregada. Aquilo ali, tá, as pseudociências vão trazer um alívio momentâneo e depois vai ficar muito pior do que antes, porque através disso vai abrir uma legalidade, vão abrir portais nessa alma e os demônios vão ter acesso. No início eles vão enganar, depois eles vão perturbar. É assim que eles fazem. É é a falsa paz, porque a paz que excede todo entendimento é só o Senhor que pode dar. É só o joelho, a intimidade, a busca pela presença. Sabe o que é buscar a presença? É eu querer que o Espírito Santo venha no meu quarto a hora que eu estiver orando e eu chamar ele, preparar uma cadeira para ele, falar: "Senta aqui, Espírito Santo, eu preparei o seu lugar". Isso é querer a presença, não é só pedir unção, poder, autoridade, isso é lindo demais. Buscar o poder, buscar os dons, mas antes disso, devemos querer a presença do Senhor. Isso é diferente. Marca um encontro com o Senhor aqui. Eu falo com todos aqui, quem está afligido na alma, eu te desafio a marcar um encontro com o Espírito Santo hoje à meia-noite e falar: Espírito Santo, eu marco um encontro com o Senhor hoje à meia-noite, aqui na minha cama. E meia-noite você tem que estar lá, porque ele vai estar. E você vai ter uma experiência incrível com o Senhor. Senhor, tira essa dor da minha alma. Senhor, limpa. Senhor, renova. Senhor, transforma. Só o Senhor pode me preencher. Você vai ver a diferença, a limpeza. E quem já fez essas pseudociências tem que renunciar. Comigo no atendimento já manifestou quem fez reiki, o demônio, tá? Já manifestou Kundalini, já manifestou quem fez yoga, meditação, quem fez acupuntura. Então isso é muito sério. Traz opressão, espírito de opressão. Essa pessoa começa a ter opressão na mente após esses procedimentos.